O primeiro caso confirmado em Gurupi foi no dia 7 de abril de 2020. Um senhor de 58 anos, morador da cidade, foi contaminado com a Covid-19. A gente vai voltar a falar agora sobre as confirmações da Covid-19 aqui no Tocantins. São 22 casos no estado. O primeiro caso foi confirmado em Gurupi, a gente está indo para lá agora. 3 dias consecutivos de mortes registradas aqui em Gurupi. Já foram 63 pessoas que tiveram as suas vidas perdidas para a Covid-19. Gurupi, o Ministério Público Estadual decretou um risco de colapso aí, e decretou para que o prefeito municipal decrete aí um lockdown urgente devido a, inclusive, a única unidade de referência aqui na região sul do estado terem aí aproximadamente 68 servidores, dentre enfermeiros, médicos, que estão infectados aí pela Covid-19. Dia 27 de abril de 2020, a Prefeitura Municipal de Gurupi decretou obrigatoriedade ou uso de máscaras no município para diminuir os casos da doença. Os leitos de UTI no Hospital Regional de Gurupi, que é a unidade de referência na região, eles estão todos ocupados. Gurupi, que é a terceira maior cidade do estado do Tocantins, que o Ministério Público do Tocantins, segundo informações aí, decretou aí um risco de colapso aqui na região. No início da pandemia, a unidade de pronto atendimento de Gurupi era o ponto de referência pública para as pessoas que estavam contaminadas ou com suspeita do vírus. Então, quando eu vim trabalhar, via um verdadeiro cenário de guerra, um caos instalado que não importa o quanto lutássemos, não importa o quanto a gente se esforçasse física, psicologicamente, parecia que era um inimigo que a gente nunca ia conseguir vencer. E na grande maioria das vezes, a gente se deparava muito mais com a derrota do que com a vitória. Então, eram momentos de... Os plantões eram difíceis de ser enfrentados, não só por mim, pela parte médica, mas de toda a equipe. Enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas. A gente viu o semblante de desgaste na face de cada um. Foi um pouco frustrante no início, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar com a família e toda vez que eu saía daqui, a gente tem que fazer tinha, na verdade, que fazer um sistema muito... Como que eu vou te explicar? Como que eu vou colocar para você? Aquele banho, colocar aquela roupa em uma sacola, chegar em casa antes de um filho vir abraçar, falar para ele esperar longe da gente. Você ter que fazer todo um procedimento antes de você chegar perto do seu filho, da sua família. Saber que alguém estava te convidando para almoçar e você, por estar no meio de um fluxo tão crítico como esse, você dizer não, eu não posso porque eu posso ter a doença, posso passar para vocês. Então, foi bastante frustrante, um pouco de depressão no início, mas depois, graças a Deus, tenho muita fé, tudo se normalizou também. Mudou bastante, porque a gente começou a aderir o uso da máscara, máscara realmente que precisava dar essa proteção, até mesmo os EPIs mudaram. A parte de coleta e tudo, a gente tinha essa preocupação porque a gente era exposto. A gente se preocupava bastante nesse fato. Até mesmo os pacientes ficavam com esse certo receio, porque a gente todo paramentado e tudo, ficava com medo, mas por que não precisa disso tudo? Realmente não sabia de fato o que a gente estava enfrentando. Então realmente acho que mudou bastante o nosso cotidiano no dia a dia. Até o momento da gravação desse documentário, 15.308 pessoas foram contaminadas com a doença, 280 pessoas vieram a óbito e 14.954 pessoas se recuperaram da Covid-19 em Gurupi. Na época que a gente tinha que estar usando aqueles macacão e a gente chorava porque não podia ir no banheiro nem tomar uma água, a gente estava num estado de nervo tão crítico, a gente estava praticamente houve um momento em que foi trazido um psicólogo para estar ajudando a gente, porque foi um momento muito crítico. Então, assim, não teve aquele que dissesse, eu não passei por isso. Pelo menos eu não vi. Foi um momento de desespero, com certeza, para a gente. Então, assim, eu acho que foi um dos momentos que mais me atingiram. Porque nem na minha casa eu fui durante semanas.
A minha filha ficou isolada em outra cidade e eu aqui, porque eu tinha medo de contaminar ela e perdê-la, né? Então foi algo muito difícil e doloroso. Um sentimento de impotência. A gente se sente completamente impotente. Por mais que buscamos conhecimento técnico, novas pesquisas, novos métodos de tratamento, nos esforçamos, desdobrava para vir ficar 24, 48, 72 horas de plantão, apoiando aqueles pacientes, estando junto, a gente se sente impotente, porque parece que quanto mais a gente tenta lutar contra essa doença, mais ela mostrava que a gente não escolhia nada, que as nossas intervenções pouco surtiam efeito. Então, por mais que a gente visse aqueles pacientes sofrendo em cima de uma cama, necessitando de oxigênio, necessitando de cuidado, de atendimento, às vezes, por mais que a gente tentasse, era como dar murro em ponta de faca. A exaustão porque era muito paciente, dependia dos nossos cuidados, tudo. Vinha a parte também, o acolhimento familiar, que também era primordial, de fato. Só que eu acho que, de certa forma, assim, mudou bastante, porque a gente começou a ver uma vivência que não tinha essa demanda assim grande de unidade, porque eu nunca tinha visto a unidade ser super lotada desse jeito. Eu, de fato, um dia, passando aqui, me partiu o coração, porque eram várias ambulâncias, as macas retidas, não tinha mais onde colocar paciente. Os equipamentos, de fato, estavam querendo sair da mão, mas só chegando. A unidade teve que fechar só para dar os pacientes internos. E esses pacientes que estavam chegando, e a nossa preocupação, como é que seria? Então, realmente foi um caos na saúde. A pandemia trouxe várias mudanças que dificultaram a rotina dos profissionais. A quantidade de pacientes que chegavam na unidade de pronto atendimento nunca tinha sido visto. Para mim é marcante. Eu acho que cada história é uma história. A gente não lida só com um paciente Covid que vem a óbito. A gente não... Eu, particularmente, eu sinto muito isso. Hoje eu lembro de cada rosto, de cada paciente que eu atendi, que a gente perdeu, que muitas das vezes a gente, mesmo sabendo lá no fundo que as chances eram mínimas, mas a gente tentava fazer o dobro para ver se conseguia e muitas das vezes não dava certo. Então, cada rosto que a gente perdeu aqui dentro da UPA ou dentro de outras unidades hospitalares aqui da cidade, para mim marcou muito, porque não era só uma vida que a gente estava perdendo, né? Muitas das vezes a gente enfrentava pacientes que faleciam, familiares que perdiam 2, 3 familiares na mesma semana. A gente teve um caso aqui na UPA que me marcou muito, foi de uma família que perdeu o pai e a mãe na mesma semana para o Covid. Então, eu fico imaginando, quem perde o pai e a mãe na mesma semana, o que vira a vida dessa pessoa. Então, acho que a gente não estava enfrentando só doença, né? A gente estava... O aspecto psicológico da família também é algo que acho que marca muito a gente, né? Me marca muito. Quando eu tenho que chegar para uma família, um familiar e falar que, infelizmente, por mais que a gente tenha lutado até o final, a gente não foi capaz de salvar a vida daquele familiar, daquele ente querido. Isso para mim eu acho que é uma das piores partes dessa pandemia, né? Onde a nossa vontade de trazer notícias boas na maioria das vezes a gente não pode. Infelizmente a gente tem que vir notícias que a gente não gosta de estar dando. Durante esse percurso do Covid, meu tio acabou se contaminando. Eu vi ele nessa situação antes mesmo pré-hospitalar, até mesmo na admissão, enfermaria, acabando evoluindo para UTI. Vi aquele sofrimento dele, aquela agonia, os familiares querendo saber. A gente é muito limitado a passar informação, questão de ética e tudo, né? Mas chegou um momento que precisou do suporte ventilatório. Só dei graças a Deus porque, de certa forma, por não ser meu plantão, a intubação dele. Eu sabia que ia ser intubado, só que sei que estava em mãos excelentes, tudo, mas realmente o que mais me doeu foi essa parte. Até mesmo ter adquirido o vírus recentemente,
E eu teve uma falta de ar, tive que vir para a unidade, em oxigênio e tudo. Eu vi de fato que ele passou, essa falta de ar e tudo. Realmente é algo desesperador. Teve uma criança que eu cuidei em um outro lugar, em outro município, que adquiriu Covid. Foi uma criança que aparentemente o diagnóstico não era para Covid. Depois a gente descobriu que era e isso nos deixou muito triste, ela chegou a vir a óbito. Foi uma criança que a gente tratou com muito carinho, a gente se apegou bastante, porque a gente acaba conseguindo ter um afeto com pacientes que a gente fica por muitos dias com eles. As pessoas falam assim, mas profissional de saúde é tudo frio. Isso não é verdade. Se as pessoas soubessem o tanto que a gente sofre em ver uma família perder um paciente que você cuidou tanto, que você gostaria que aquela família recebesse ele de volta com saúde, que você gostaria de saber que ele vai sair daqui recuperado e você receber a notícia de que ele veio a óbito, que você fez de tudo que podia, mas você sabia que fugiu às suas mãos, você não poderia mais fazer nada. É muito frustrante pra gente. Já aconteceu casos aqui da gente tentar de tudo, lutando pela vida desse paciente e não conseguir salvar esse paciente. Então a gente é muito julgado às vezes porque as pessoas não vê por trás do funcionário, do profissional de saúde, que a gente também sofre com a dor deles, porque a gente se imagina no lugar deles, né? Cada vez mais complicado. Hoje, graças a Deus, hoje é 11/10, né, 2021, temos a nossa ala de confirmado, não temos nenhum paciente internado, temos apenas um paciente no leito suspeito que está bem, né, não está necessitando de oxigênio, está só de observação, aguardando alguns exames laboratoriais, que logo mais tarde deve ir embora para casa. Então, hoje ficamos bem mais felizes com essa nossa realidade atualmente. Acredito que esse ano principalmente, né, acredito que mês de março foi um dos piores meses desse ano para a gente aqui em Gurupi. Foi um mês que, assim, todos os hospitais já estavam sobrecarregados, todos os leitos já estavam superlotados e ainda assim chegava cada vez mais pacientes. Foi um momento muito difícil porque a gente está aqui, a gente vem trabalhar com o intuito de salvar vidas, de tentar cuidar, de prestar o atendimento adequado para todo paciente, né? Um atendimento digno, e muitas das vezes a gente se via limitado nesse atendimento pelo próprio limite físico nosso, pelo próprio limite psicológico nosso, pelo próprio limite físico do lugar onde a gente está trabalhando, né? Às vezes nós, aqui na UPA, nós temos cerca de 6 a 8 leitos de internação Covid, né? Já esteve dias da gente ter 36, 38 pacientes aqui dentro. Então, mais que 200 vezes a quantidade de capacidade física de atendimento. Então, aí você faz a conta o quão difícil era lidar com isso tudo. E esses números cada vez mais altos, a gente só cada dia que passava o desespero era maior, porque a gente não encontrava meios de solucionar todo esse caos que estava acontecendo. Em relação ao trabalho realizado, foram enfrentadas diversas dificuldades, enfrentadas e superadas, em decorrência de que o trabalho relacionado ao enfrentamento do comitê é também um trabalho de conscientização da população acerca da nocividade do vírus e as medidas necessárias para combatê-lo. Na época mais crítica, as diversas restrições no âmbito da sociedade e um contínuo trabalho de conscientização no momento em relação à vacinação, e essas foram as maiores dificuldades enfrentadas, porque a análise do cenário epidemiológico demanda uma série de medidas a que se enfrente o vírus no município. Quando a gente está aqui, você vem da sua casa preparado para cuidar de uma pessoa, você tem cargas horárias de trabalhos excessivas, você não tem hora para comer, você não tem hora para dormir, e você vai atender aquele paciente e às vezes o próprio familiar dele ou ele mesmo te ofende, faz críticas,
fala coisas que não aconteceram, porque ele desconhece, na verdade, como funciona o nosso trabalho. E por ele desconhecer o nosso trabalho, às vezes ele acaba nos ofendendo, fazendo críticas em Facebook, nas redes sociais, que não procedem de verdade do fato que aconteceu. Então, isso é muito frustrante para a gente profissional, enquanto profissional, na verdade. Porque a gente sabe que a gente está ali dando o nosso melhor, a gente está ali tentando fazer o melhor possível pelo aquele paciente, e aí a família, às vezes, nos deixa desmotivados um pouco. Em relação a todo o trabalho desenvolvido pelo comitê gestor, desde do início da atual gestão, eu tenho certeza que tudo foi feito da melhor maneira possível, portanto não haveria necessidade de nenhuma mudança. Pouco mais de um ano desde o início da pandemia, o número de pessoas contaminadas na cidade diminuiu. E o sentimento de ver a UPA de Gurupi com poucos pacientes traz uma sensação de alívio. A minha sensação é de ver o paciente na unidade, de dever cumprir realmente, cumprir a nossa tarefa como profissional e tudo, ele conseguiu obter êxito nesse tratamento. Quando o paciente sai aqui da UPA já melhor, já sem o vírus, já com condições de voltar para o seu lar, para a sua família, é um sentimento de vitória bastante grande para a gente, bem como toda a equipe, porque eu acho que depois de tantas perdas, né, a gente começa a dar muito valor para aqueles pacientes que conseguem vencer, né? Quando se trata dessa doença, o fato de poder ter essa oportunidade de voltar para casa é uma segunda chance que Deus está dando para a gente de forma muito única. O sentimento de ver a área de isolamento do Covid vazia, com poucos pacientes, é maravilhoso, é inexplicável. Isso é sinal de que, graças a Deus, a vacina está tendo um efeito dentro da população. Isso está nos ajudando demais, está nos ajudando a ter uma vida normal de volta. Só que as pessoas têm que se conscientizar que ainda não acabou. E que a vacina tem que ser tomada, ela é importante. As pessoas ainda têm muito aquele clichê de achar que não devem se vacinar porque vai ter alguma coisa lá na frente. Gente, tem que vacinar. É graças a essa vacina que a quantidade de casos diminuiu demais. E sem falar nos cuidados que tem que continuar tendo, né? Continuar usando o álcool em gel, a máscara, parar de ficar aí nessas festas, aglomerações. As pessoas ainda têm que entender que não acabou. Ela continua no nosso meio. Hoje nós estamos no mês de outubro, no dia 11, a gente vê essa diferença, porque os casos reduziram mais. Hoje a gente unificou a ala Covid, apenas com a divisão da barreira física à parede. Naturalmente isso não era possível. O trabalho do comitê gestor tem sido de analisar de maneira cautelosa o cenário epidemiológico do município, justamente a fim de acompanhar se as medidas de flexibilização estão surtindo um efeito positivo à sociedade sem que gere maiores infecções da Covid-19 no município. Até o fechamento da gravação desse documentário, 59.840 pessoas já tinham recebido a primeira dose da vacina e 40.519 a segunda dose. O número de pacientes que precisaram de atendimento na UPA diminuiu, mas não acabou. A aflição e o medo assolaram o trabalho dos profissionais que estavam na linha de frente da pandemia. Em relação aos profissionais da área de saúde, há uma mensagem especial de gratidão por todo o trabalho realizado desde o início da pandemia, todo o trabalho realizado a fim de amenizar as dores dos pacientes, a fim de proporcionar o melhor tratamento possível no combate a esse vírus. Nós, profissionais de saúde, realmente a gente vestiu a camisa, a gente foi bastante unido para poder enfrentar isso aí, porque era algo tudo novo. Eu acho que se a gente não tivesse unido, a gente não teria conta. Desde nossa equipe de enfermagem, médico, fisioterapeuta, foi uma jornada realmente bem pesada assim, para a gente, porque eram várias intercorrências, eram intercorrências de paciente, hoje estava precisando de cuidados, então realmente foi bastante puxar. Então acredito que a gente foi o grande herói da saúde, porque acho que tudo está na nossa mão.
A gente sempre falava, fique em casa e tudo, e a gente estava na linha de frente, disposto a lutar pela sociedade em si. Então, acredito que sim. Bom, eu não me considero um herói. Eu estou cumprindo aquilo que eu jurei quando eu me formei médico. Fiz meu juramento de exercer minha profissão com dignidade e amor. E é isso que eu tenho tentado fazer. Trazer um pouco de amor e exercer minha profissão da forma mais digna possível, num momento tão difícil enfrentado por todos. Por tudo que eu e meus amigos passaram, por muitos profissionais que perderam suas vidas lutando para salvar outras, nós somos heróis com certeza.